O que são símbolos? Quais eram os sons dos instrumentos da Bíblia? Nosso 11º encontro, Conheça a Bíblia fazendo arte, música nos tempos bíblicos, parte 2. Conheça a Bíblia fazendo arte. No capítulo passado eu te mostrei alguns instrumentos, mas hoje vamos nos aprofundar um pouco neles. Vamos para o versículo? Asaf, o chefe do grupo, tocava os símbolos. Depois dele vinha Zacarias, seguido de Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel, que tocava harpas e lira. Esse versículo está em 1 Crônicas 16:5. Na semana passada vimos vários instrumentos que apareceram na Bíblia, mas qual instrumento era ideal para cada momento? Os hebreus dividiam os instrumentos em 3 tipos. Primeiro, instrumentos de corda. Vamos começar com a harpa? É o primeiro instrumento musical que aparece na Bíblia. O seu criador é Jubal. A harpa era usada não só pelos cristãos, mas pelos outros povos também. A lira era muito parecida com a harpa. Também era aberta na parte de trás, mas o seu formato era arredondado. Já a cítara tem um formato arredondado, mas a parte de trás é fechada. Temos também o instrumento alaúde e o saltério. Eram como caixas de madeira com cordas que faziam sons ao tocar com os dedos ou com uma palheta feita de madeira, marfim ou metal. Mas o saltério se diferencia, pois era usado apenas em cerimônias religiosas, como está escrito em 1 Crônicas 15, 20 e 21. O segundo grupo de instrumentos é o de sopro. Eram as flautas, as trombetas, o chofar. As flautas, que também foi criada por Jubal, que está escrita em Gênesis 4, 21, eram usadas como acompanhamento de outros instrumentos que serviam para dar melodia aos dançarinos. Também eram tocadas em casamentos e serviam como acompanhamentos em funerais ou guerras. O chofar ou trombetas eram feitos de chifre de animal, como de carneiro ou antílope, usado para guerras ou anúncios, e foram tocadas em raras ocasiões. Lembra a Batalha de Jericó e a queda do muro? Vamos ouvir também nas trombetas quando Jesus voltar. E agora nosso terceiro e último tipo, instrumentos de percussão. O mais popular era o tamborim e o pandeiro. Eles eram redondos e cobertos por pele de cabra. São diferentes porque o pandeiro tem soalhas. Tocado principalmente por mulheres como Miriam, eles eram usados durante as festas para dar ritmo às danças e às canções. Outro instrumento são os símbolos. Par de pratos pequenos e côncavos de bronze eram guardados dentro do templo. Com um propósito diferente, a Bíblia menciona o sistro. Eram como chocalhos e eram usados para a adoração de deuses pagãos. Agora que você já conhece a Bíblia, bora fazer arte? Comece recortando seu balão. Abra seu bastidor e encaixe na parte menor. Coloque o aro de fora e prenda. Puxe a bexiga. Se parar por aqui, você terá um tamborim. Caso queira um pandeiro, comece preparando as soalhas, que podem ser tampas de garrafa, botão, moedas de artesanato, mas tem que ser de metal. Fixe as tampas de garrafa PET entre os 2 aros. Prendi com fita adesiva e 3 tampas foram suficientes para este tamanho de aro. Fure as soalhas e com arame fixe nos 2 aros. Agora, coloque o balão e prenda com taxinhas. Arte finalizada! E aí, você vai fazer o tamborim ou o pandeiro? O pandeiro, ele fica mais difícil de fazer porque a superfície desse bastidor, que é o material de bordado, ele é fininho, mas dá para fazer, tá? Nós fizemos com 3 tipos de soalhas diferentes, olha. Com a tampinha de garrafa, com moedinha de artesanato e também fizemos com um botão metálico e todos eles ficaram bons. A música consegue mostrar todas as mais profundas emoções, conectar o nosso coração a Deus. Hoje podemos conhecer um pouco desses instrumentos e também o seu som.
Então eu quero terminar com um versículo. Está em 1 Coríntios 13:1. E diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. E aí, você sabe o que é um sino que ressoa ou um prato que retine? É um instrumento com um som desagradável de ouvir. Vamos orar? Posição para a oração. Pai querido, hoje nós aprendemos sons diferentes. Quero pedir que estejamos afinados a Ti, para que possamos fazer a Sua vontade, que o Senhor possa reger a nossa vida, para que possamos levar amor às pessoas que estão à nossa volta. É o que eu lhe peço e desde já agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Tchau, até semana que vem.